Bom, amados, vamos lá iniciar. Então, nossa aula a respeito da escatologia, mas a gente vai ver um cronograma aqui, né? E aí mesmo se os irmãos estiverem enxergando as letras aí, nem eu estou, né? A resolução ela vai se perdendo aí. Mas a gente vai recapitular algumas coisas que a gente já falou, tá? Eu vou dar uma breve explicação dos pontos aqui, e a gente depois vai retomar isso no livro, tá bom? Então no livro depois a gente vai retomando cada parte, cada ponto, mas aí vocês tendo dúvida, à medida que eu for falando aqui, explicando, vocês podem perguntar, tá bom? Então vamos começar novamente aqui, ó, no período da igreja, que é o período onde nós estamos, tá? Então o que vai acontecer nesse período da igreja? Em dado momento, que ninguém sabe o dia nem hora, isso não adianta especular, não adianta fazer cálculos de nada, não adianta colocar nenhuma data, isso já foi feito por muitas pessoas ao longo desses 2000 anos, né? Inclusive algumas seitas foram surgindo e alguns falsos profetas foram se revelando falsos profetas por conta dessas tentativas e tal, de fazer aquilo que o próprio Jesus disse que era para não fazer. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, aliás, lá em Mateus já, né, anterior a isso, quando perguntaram a respeito da vinda e tal, ele disse que ninguém se dá hora que ia ser a vinda dele, a consumação dos séculos. E ele disse, olha, os anjos de Deus não sabem, nem o Filho do Homem não sabe. Ou seja, Jesus, enquanto estava encarnado, é bom frisar isso, Jesus, enquanto estava encarnado na qualidade de Filho do Homem, não sabia. Jesus, enquanto estava, hoje não, tá, irmão? Então ele voltou na sua condição de Deus, tendo os atributos, e um deles sendo a onisciência, ou seja, sabe-se de tudo, né? A Trindade sabe de tudo, então Jesus também. Mas ele disse, nem o Filho do Homem, nem os anjos, unicamente o Pai. Capítulo 1 de Atos, também os discípulos perguntaram, Senhor, quando será a restauração de Israel? Quando será a tua vinda? E ele disse, olha, não convém vocês saber dessas épocas e etc e tal, isso é reservado para Deus, mas vocês vão e preguem a palavra e tal e tal e tal. Então ninguém sabe, né? Mas estamos aqui, pode ser a qualquer momento, irmãos, sem sensacionalismo nenhum, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, tá bom? Pode ser no meio dessa aula, pode ser no final dessa aula, pode ser nós voltarmos para casa, pode ser no meio da madrugada, pode ser quando a gente acordar amanhã de manhã, pode ser ao longo do dia, quer dizer, qualquer momento de fato, tá bom? Inclusive, se eu sumir aqui assim do nada, e alguém assim perceber que eu sumi, se preocupe. Você ficou. Brincadeira, irmão, vamos lá. Então aqui, ó, período da igreja, né? Atos capítulo 2. Aí acontece o quê? O arrebatamento, tá? Encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Verso 13 até o verso 18. É o texto, depois a gente vai ler direitinho. Mas diz lá que Jesus virá com um trombeta de Deus, voz de arcanjo alarido, né? E os que estiverem vivos, eles serão arrebatados. Os que estiverem mortos sairão e nós encontraremos, tanto nós os vivos quanto os mortos, encontraremos o Senhor nos ares. Então é a segunda vinda de Jesus, tá bom? Segunda vinda de Cristo. Essa é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, que é chamada de parousia, depois a gente vai explicar, vai ler aqui, ela é dividida em duas partes. A primeira é invisível para o mundo, só a igreja perceberá, só a igreja ouvirá, só a igreja dará conta que isso aconteceu, que ela foi arrebatada, tá? Então, a sua segunda vinda, porque a primeira vinda já foi quando ele veio aqui há 2000 anos aproximadamente, né? Então, a sua segunda vinda é chamada de parousia, e nós estaremos então com o Senhor, né? Encontraremos o Senhor nos ares, e aí, a partir disso, então, se dará aqui na terra o início da chamada grande tribulação. O início a última semana de Daniel, lembra que a gente falou que faltou 7 anos, né? Uma semana? Então aqui que dá início, no arrebatamento da igreja, tá? Então aqui na terra há alguns eventos e paralelamente no céu há outros eventos. Então enquanto aqui o pau está quebrando,
Lá em cima, na eternidade, no céu, nós estamos, no caso aqui, ó, sendo julgados no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 10. Esse julgamento, repito, que eu já falei outra vez, não é um julgamento para condenação ou para absolvição, é um julgamento para recompensas, tá bom? Para galardões. Então vai dizer lá em 2 Coríntios 5 e 10 que todos nós salvos, servos de Deus, discípulos de Cristo, né? Comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos galardoados, ou dar conta daquilo que a gente fez, né? Por meio do corpo, ou bem ou mal. Fizemos bem ou fizemos mal. As intenções, as motivações e etc. Tá? Então aqui após esse julgamento, aqui no galardão, haverá as bodas do Cordeiro, onde a sua noiva estará aqui num banquete. Isso aqui é simbólico, tá, irmão? Não quer dizer que a gente vai sentar, vai ter comida no céu, né? Tem uns irmãos que já se alegram, né? O louvado seja Deus, que lá ele continuará tendo assim um rango bom, então, um maná, né? Aquele maná é simbólico, irmãos, tá? Se houver qualquer tipo de espécie de alimento, não vai ser nessa ocasião, porque há essa discussão também, né? Ah, mas e no céu? Não haverá alimento, nós não vamos... Opa! Foi quase, hein? Aí, mano, ligeiro, você vai ganhar 5 pontos mesmo. Demorou, varão. A próxima aula é sua, hein, varão? Assim não vale. Então vamos lá, amados. Ó, vocês estão aí, mais ou menos, dá para... As letras, os termos não dá para visualizar, mas as imagens, tranquilo, né? Dá para identificar que aqui seria o Cristo, aqui o tribunal, as alianças, né, que seriam as bodas e tal. Aí tá tranquilo, né? Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Então aqui na eternidade acontecem esses eventos, né? A recompensa, a comunhão, as bodas do Cordeiro é a comunhão, tá certo? O aceitar a mesa é a comunhão, isso é simbólico. Então nós estaremos, e eu estou aqui com toda a convicção, nós estaremos, aí ó, crente pentecostal, você tem essas horas, né? Pelo menos uma língua estranha falava, né? Até os batistas na sala iam ser batizados com o Espírito Santo depois, né? Brincadeira, né? Então vamos lá, irmão. Aqui acontece então as bodas do Cordeiro. Então deixa eu dar uma pausa aqui nas bodas do Cordeiro, porque aqui ó, haverá, vocês percebem que aqui tem uma divisãozinha, ó, 3 anos e meio, certo. 3 anos e meio. Então esse período é chamado período da tribulação de 7 anos, tá? Daniel 9, 27, que nós lemos na aula passada, né? Então 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 aqui, ó, vai falar a respeito da apostasia. Nesse período aqui, haverá uma grande apostasia, tá certo? Aliás, aqui já tem o iniciozinho, que isso nós já presenciamos nesse século. Não querendo criar nenhum sensacionalismo, mas de fato, nós percebemos que nesse século passado para cá, há um volume muito grande de pessoas se afastando da fé. E a gente não percebia isso há séculos passados, tá certo? Ou a pessoa, de fato, ela servia a Cristo até a morte, ou ela renunciava, rejeitava, melhor dizendo, o Evangelho. Mas hoje nós vemos tantas pessoas, entre aspas, né? Também nem se sabe se de fato elas um dia aceitaram a Cristo de verdade, foram regeneradas de verdade, mas o que a gente percebe é que tem muitas pessoas aderindo ao Evangelho, de alguma maneira, como também tem muitas pessoas, da mesma forma que entram, saem de uma facilidade tão grande. A gente vê uma inconstância tão grande na fé cristã, e a gente está falando de obreiros, nós estamos falando de ensinadores, de pastores, de pessoas que foram outrora usadas demais, através de dons espirituais, e de tudo quanto é forma. E se apostatando mesmo, né? Ou caindo nas heresias, nas seitas, se desmantelando de fato. Então, é um fato que isso tem se agravado, tem se avolumado de pouco tempo para cá, relativamente pouco tempo, né? Se a gente pegar aí esse século passado para cá, é o que a gente tem percebido. E parece que isso vai crescendo cada vez mais, né, irmão? Não é não? Para cada igreja que tem, quantas não tem lá fora? Ou seja, que já foram, que já participaram. É só a gente evangelizar quantas pessoas, irmão. Eu já fui da igreja, já pertenci à igreja, já fiquei não sei quantos anos no evangelho, já fui obreiro, já preguei, já ensinei. E, né? Então a gente fica assim abismado, nossa, como que está essa questão de hoje, muitas pessoas tiveram contato, muitas mesmo, tiveram contato com o evangelho em certo período da sua vida. Então isso é assustador também,
mas é o que a gente já vê aqui, o início da apostasia. Aí aqui surge o chamado homem, que é segundo a eficácia de Satanás, né? Que é aquele anticristo, e ele restaurará, reconstruirá o templo, aquele templo lá de Jerusalém, aquela mesquita de Omar, que hoje pertence aos árabes, tá? Aquilo lá é do Islã hoje, dos muçulmanos, aquela cúpula, não tem dourada que aparece lá em Jerusalém, nas reportagens? É a primeira coisa, né? Mostrou Jerusalém, a cidade, já vem aquele templozão, né? Então ali, aquele templo, então a gente entende pelo texto bíblico, pelas profecias, que ele será destruído, tá certo? E esse anticristo, ele reconstruirá, só que aqui, para favorecer os judeus. A gente nunca pode esquecer que esse anticristo, ele, a primeiro momento, ele vai fazer uma aliança com os judeus, tá certo? Vai virar amiguinho, fazer uma aliança, um tratado de paz. E isso durará apenas 3 anos e meio, irmão, tá? Ele se assentará aqui no templo de Deus, querendo ser Deus, é o que diz 2 Tessalonicenses 2 e 4, se não me falha a memória. Então, este homem, tá? Quando ele se revelar, então, o anticristo, ele reivindicará a adoração dos judeus para ele, aí sim, nessa metade dos 3 anos e meio, que Daniel diz que ele quebrará, na metade da semana, a aliança que fez. Lembra Daniel, capítulo 9? Na metade da semana ele quebra essa aliança, e aí sim, porque os judeus não adoram a homem nenhum. Vai ser um judeu também, né? O anticristo provavelmente terá que ser um judeu. Alguns colocam assim, terá que ser um judeu, porque ninguém deixará, os judeus não deixará, inclusive, que nenhum líder religioso do judaísmo não seja judeu, isso é inadmissível, né? Alguns entendem que ele também possivelmente poderá vir da tribo de Dan, por conta lá do Apocalipse, que a gente já falou aqui em alguma das aulas, e alguns ainda dizem que pode ser, pelo texto lá de Daniel, capítulo de número 10 ou 11, agora me fugiu da mente exatamente, mas depois eu procuro aqui, por dizer que ele não respeitará o amor das mulheres, ainda possivelmente será um homossexual. Tá? Então são possibilidades, irmãos. Tá? A gente não deve se prender a isso. São possibilidades aqui. Então ele reivindicará para si adoração, aí os judeus recusarão. Nessa recusa dos judeus, então ele perseguirá aqui os judeus. Ó. Tá vendo? O anticristo surge aqui, ó. Aí aqui sim, é conhecido como a grande tribulação. Aqui é o período da tribulação, só que aqui é chamado de grande tribulação. Tá bom? Aí nesse tempo que os judeus estão sendo perseguidos, 3 anos e meio, veja bem, quando eles estiverem acuados em todas as nações, porque esse anticristo será um líder mundial, estará ao lado dele um falso profeta, que é um líder religioso de fato. Então, são 2 personagens aqui, e um dando suporte para o outro. Capítulo 13 de Apocalipse diz que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, o mar representa, e aí a gente tem que entender as representações do livro de Apocalipse, tá? E aí é tranquilo, isso aqui é aceito por todos os estudiosos, não tem divergência não. Se tiver um outro, mas comumente, né, ou seja, a maioria, os principais estudiosos, vão aceitar isso. A besta que sobe do mar representa esse líder político, olha só, que ele vem da onde? Das nações. O mar representa nações no livro de Apocalipse, invariavelmente. E a besta que sobe da terra seria a terra referente a Jerusalém, a Israel, que seria o falso profeta, ou seja, esse líder religioso. Então haverá aqui 2 líderes, um na ponta política e outro na ponta religiosa. E aí sim, eles se reunirão para perseguir o povo de Deus. Então as nações perseguirão Israel. Quando Israel estiver acuado aqui, Jesus, ele virá, descerá no Monte das Oliveiras, esse monte se partirá ao meio, né, diz o texto bíblico, de Zacarias, e aí sim, com o sopro da sua boca, ele destruirá o falso profeta e o anticristo, e eles inaugurarão o chamado Lago de Fogo aqui, ó. Né? Eles que vão inaugurar o Lago de Fogo aqui. Vocês percebem, irmãos, que aqui, eu esqueci de falar, bom, aqui eu falei do arrebatamento, né, que vai os mortos com Cristo e os vivos com Cristo. Só que tem os mortos sem Cristo, eles permanecem aqui, tá vendo? Ó, todo o tempo, ó, todo esse período aqui, ó, eles estão lá, ó, no lugar deles, aguardando o quê? O juízo final, tá? O grande trono branco, ó. Então depois a gente vai pegar eles aqui, porque nesse lago de fogo,
Aqui, inclusive, será jogado a morte, o inferno e tudo aí. É o lugar, é o Hades. Não, Vai o, lá. Tártaro, não é aí? o Hades é onde estão os mortos sem Cristo. E o outro é o filho de Abraão, né? O paraíso, né, Jefferson? O paraíso, meu irmão, eu acho que foi em outra ocasião, talvez eu tenha. Cristologia. Foi cristologia, eu falei. O que O acontece? filho de Abraão, né? Isso. Até antes do período da igreja, antes da morte de Cristo, os dois eram juntos, né? A gente pega lá o texto de Lucas. Sim, cara. Lembram? Lembraram? Talvez alguns não estiveram, vou repetir aqui só para a gente ter uma noção. Então, o seio de Abraão, chamado lugar de delícia, o paraíso, ele era junto com o Hades, que é o lugar dos mortos, o inferno, né, em si. Só era dividido por um abismo. Lembra do texto lá do rico e Lázaro? Onde estava lá o Lázaro com Abraão, né? No seu regaço, no seu seio. E o rico estava aqui, ó, olhando ele, erguendo os olhos, ou seja, uma parte mais inferior, tá? Nessa geografia existencial. Então, ele olhando para Lázaro, olhando para Abraão, viu Lázaro e ainda dialogou com eles. Disse: pai Abraão, manda que Lázaro, né, somente molhe aí a ponta do dedo para me refrescar nesse grande tormento. Aí Abraão diz: olha, ninguém pode passar daqui para lá e de lá para cá. Então fala para Lázaro, falar para os meus irmãos que esse lugar é real, não se pode voltar. Esse abismo é o chamado Tártaro, onde os demônios estão. Alguns demônios estão, né? Esses demônios serão soltos, inclusive. Me parece. Não era o Guiné que era o... Geena. Isso. Não era o abismo? Veja bem, Geena. Porque tem termos diferentes, né? Quando a gente fala a palavra inferno na Bíblia, ela no original, na língua grega, ela tem palavras diferentes. Na tradução para o português vai dar inferno. Então se a gente pega Hades, né? Hades, inferno. Se eu pego Tártaro, inferno. Se eu pego Geena, inferno. Só que eles falam de três realidades diferentes. O Hades são o lugar onde estão os mortos sem Cristo. Tá certo? O Tártaro é esse abismo, onde estão lá os demônios, alguns demônios, não são todos. Tem um bocado solto aí. Onde Judas, acho que é o verso 6, que vai dizer, né? Que eles foram lançados na escuridão eterna e etc. Então é nesse lugar, nessa escuridão, no abismo. Geena é o lago de fogo. Tá? Eu achava que era o Tártaro, Lago de Fogo. Não. Aqui serão jogados o falso profeta, o anticristo, inclusive o inferno será jogado, a morte será jogado, tá? E posteriormente, todos os demônios serão jogados aqui. Aqui de fato é a eternidade sem Deus. É um tormento eterno. E aí depois eu vou falar de um segundo pensamento. Estou colocando um clássico aqui, que é esse eterno sofrimento. Alguns pensam que vai ser um período, não vai ser uma eternidade não, mas depois a gente discute isso aí. Até aqui está tranquilo? Dá para a gente seguir? Pode ser, irmãos? Ninguém está dormindo não, né? Quem está dormindo, diga eu estou. Eu tô. Professor, e o Seol também é Pedi um café. pode se atribuir ao Hades? O Sheol, a palavra Sheol é no hebraico, mas refere-se ao inferno, mesma coisa. Sheol Hades, é por isso que sempre aparece, ou quase sempre, nos escritos, Sheol Hades. Sheol Hades porque o Sheol é a língua hebraica e o Hades é a língua grega, mas refere-se ao mesmo lugar, que é esse lugar Eles aí. estão sofrendo tormentos aí? Os mortos em Cristo? É? Sim, só que não tem demônio. Não tem demônio. Não tem diabo, não tem demônio, isso é uma teologia popular que a gente chama, né? E a ideia é que o inferno está lá, os mortos em Cristo estão lá e o capiroto está dando as garfadas neles, né? E os demônios lá atormentando, aquele fogo pegando. Isso não é bíblico, irmãos, tá bom? A Bíblia não ensina isso de maneira nenhuma. Então, Nem... Ô professor, e onde os católicos falam purgatório? É, Que aí, parte que é aí? aí não é nenhuma. Não existe, né? Os católicos falam, Não. falam que é dado pelos... E na história da igreja, nós já falamos a respeito de que foi inventado, né, criado esse dogma aí até para justificar algumas doutrinas, mas isso não existe, não é bíblico. Se perguntar para eles, inclusive, não tem nenhum texto bíblico que fale sobre isso. Não tem. E é os que morreram sem Cristo, né? Que é nesse purgatório que eles falam, né? Não, ali é o seguinte, não é como se fosse uma purificação dos seus pecados. Aí tem uma série de dogmas lá. Só que o texto bíblico vai desmontar essa ideia quando diz o seguinte, em Hebreus capítulo de número 9, verso 27, se não me falha a memória. Diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez.
Depois disso segue-se o juízo. Então o homem morreu sem Cristo, meu irmão. O que segue, o que espera é o juízo. Tá certo? A salvação é em vida. Então, depois da morte, por isso que André, eu fiquei com uma dúvida, Sim. porque assim, no dia do arrebatamento, né, vai ser arrebatado o povo que está aqui na terra e os que Aleluia. morreram em Cristo, certo? Sim. Os mortos. Mas nesse período, por exemplo, no caso do, vamos supor, eu morri hoje, né? No caso, eu sou de Cristo, morri. Nesse período está onde? Você vai lá para o seio de Abraão, que foi transportado quando Cristo morre e ressuscita, ele transporta isso para o céu. Então esses mortos, ele tá ali. Tá? Mas por que eles ressuscitam de novo? Então é isso? Sim, Depois? não, vamos lá, calma aí, deixa eu... gera confusão, né, se a gente entender. Efésios capítulo 4, verso 8, vai estar escrito que Jesus, ele levou cativo o cativeiro, né? Essa é a ideia. Então, quando ele morre e ressuscita, ele vai até o inferno, inclusive para testemunhar, né, da sua vinda, da sua morte, etc. Então, esses que estavam outrora, antes da sua morte, naquela região, ele leva a chamada antessala, lá da eternidade. Como tem uma... A gente coloca esse termo para a gente entender. Como tem aqui uma antessala, né, da eternidade sem Deus, do julgamento, existe também um lugar aqui chamado de intermediário. Então há um lugar intermediário que é o inferno, há um lugar intermediário que é o chamado paraíso. Esse paraíso está, no caso, capítulo 6, verso 9, se não me falha a memória, de Apocalipse, vai dizer que inclusive lá estão os mártires também, que é debaixo do trono de Deus. Né? Os mártires reclamam, inclusive, a respeito do seu sangue. Senhor, até quando o Senhor não vai vingar? Porque, de alguma maneira, eles estão percebendo ou vendo o que está acontecendo aqui. E aí, no capítulo 6, verso 9 de Apocalipse, né, mesmo eles estando aqui, de alguma maneira, eles estão tendo acesso ao que está acontecendo aqui. Não sei se é Deus que dá para eles essa visão, não sei como que... A Bíblia não explica esses pormenores. A questão é, eles dizem assim, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Aí é falado para eles assim, espere só mais um pouco, até que se cumpra o número, né, aí dos teus irmãos e etc e tal. Então os salvos estão aqui, ó. Tá? Quando a gente fala estão aqui, irmãos, não é uma questão geográfica, é uma questão existencial, ou seja, estão com Deus, mas ainda não desfrutam da plena comunhão com Deus, porque isso se dará mesmo só mais para frente. Mas eles já estão lá, já não estão mais naquele local que estava antes da morte de Cristo. Então a morte de Cristo faz uma divisão nesse mundo espiritual. A morte e a ressurreição de Jesus, ele faz uma ruptura. E aí, como ele resgata efetivamente pelo seu sangue na história, então agora ele pega esses salvos, que outrora Abraão, Isaac, Jacó, todos esses do Antigo Testamento estavam lá. Porque o sangue de Cristo efetivamente na história ainda não tinha sido derramado. Então agora sim, ele pega esse povo dele, que foi efetivamente na história resgatado pelo seu sangue, aí ele leva até a eternidade. Mas ainda não estão desfrutando da presença de Deus. Eles estão num lugar intermediário, numa antessala. É que nem aquela... Só no dia da aliança que vai estar todo mundo, desculpa, irmão. Só no dia da aliança então vai estar todo mundo. Aqui as bodas, né? Todos os salvos já estão desfrutando. Aqui. O Jean falou, o Alisson. Papai, vou falar. É que nem na cruz, papai, quando ele conversa com o ladrão, fala, hoje mesmo você está comigo. Estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. É. E de fato foi, mas o paraíso, quando Jesus desce lá, né? Então, de fato, aí ele pega esse paraíso e translada ele. Assim, né? Exatamente, Jean. Boa referência. Professor, um suposto pensamento é mais ou menos o que os mormons acreditam, que eles falam sobre um reino terrestrial, né? Um reino celestial, que é como se fossem essas antessalas, né? Que eles falam que ainda os salvos, supostamente os salvos, ainda não gozam plenamente da comunhão com Deus, né? E eles defendem que existem as trevas interiores antes mesmo do lago de fogo. Assim, os mormons, eles não são referência teológica porque é um movimento herético, é uma seita mesmo, né? Não tem nada a ver com um movimento cristão nenhum, de nenhuma ordem, eles não são cristãos. Mesmo porque eles não têm nem a Bíblia como referência, eles têm outros livros, né? Então os mormons, eles não são referência em nada, em nenhuma opinião.
a gente pega deles, entendeu? Então os móveis, ele pode até falar alguma coisa lá, mas aonde que eles se baseiam, se eles não têm a Bíblia? Então é alguma teoria que eles desenvolveram lá. Visão particulares deles, né? Aí são, a gente chama na teologia, o termo técnico, viagem na maionese, né? Né? Mas o que a Bíblia diz, Alisson, a respeito disso? A Bíblia diz que, aqui ó, tem uns textos aqui, depois eu passo para vocês, né? Aqui ó, aqui tem um texto, aqui tem um texto, aqui tem um texto, aqui tem todos esses pontos aqui tem os textos bíblicos. Eu vou passar, já passei, mas vou passar de novo lá no grupo para vocês, e depois vocês vão pesquisando, tá bom? Porque não dá tempo da gente abrindo e tal aqui. Eu só estou dando aqui um panorama geral, depois a gente vai recapitulando e vendo os textos bíblicos. Mas tudo isso aqui não são conjecturas, não são pensamentos, não são teorias. São textos bíblicos que são pegos em cada momento que acontecem esses eventos. Isso que a gente precisa ter na mente. E aliás, a gente precisa conhecer inclusive esses textos bíblicos, que depois eu vou incentivar vocês aqui. Cada ponto desse vocês vão lá e pegam. Eu estou dando aqui um panorama geral. Agora cabe a cada um de vocês ir lá, porque eu vou dar o material para vocês. Eu vou dar as referências para vocês. Cabe a cada um ir lá em cada texto e aí percebendo que de fato, ligando, né, o que eu estou falando, ligando as imagens e os textos bíblicos. Tá? Mas cabe a cada um de vocês. Tudo bem, irmão? Meditar é bom, em cada situação dessa, você aprende mais ainda. Isso, da Escritura Sagrada. Exato, porque eu até poderia fazer isso, pegar texto por texto e tal, mas aí eu acho que eu ia acostumar mal vocês, né? Ter tudo muito mastigado, muito fácil. Então quer saber um pouquinho mais? Vai lá, porque eu vou dar o caminho para você seguir. Né? Ó, só aqui, ó, o texto é esse, é pegar a Bíblia e ir lendo e acompanhando. Coisa fácil, né, irmão? Meio caminho andado eu já dei para vocês aí. Então bora lá, posso continuar? Tranquilo? Interrompa a qualquer momento. Então nós estávamos aqui, onde Jesus então vem para socorrer os judeus. Então o anticristo é derrotado, o falso profeta para cá, né? O lago de fogo, eles inauguram esse lago de fogo, ó, tem várias referências aqui inclusive. E aí o que acontece a partir disso? Vem o julgamento das nações. Todas essas nações que estavam perseguindo Israel, inclusive, elas são julgadas aqui, ó. Aqui está Mateus, capítulo de número 25, verso de número 36 até o 46. Esse texto vai dizer o seguinte, mais ou menos, que naquele dia, nesse dia aqui, Jesus ele se assentará para julgar as nações. E falará para os bodes ir para a sua esquerda e as suas ovelhas para a direita. E aí ele vai dizer assim, para as suas ovelhas, né, que estão à direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança a terra. Que terra? A terra de Israel. Aí aqui, ó, o milênio. Essa terra aqui, que ele está se referindo. A terra que está preparada desde a fundação do mundo, para vocês. Então eles entram aqui no milênio. A gente vai discutir essa questão, se esse milênio literal, as correntes de pensamento, tá bom? Esse milênio é só para os judeus ou é para todos? Tem três principais. Então, vamos ver aqui. Então, as ovelhas são todos os salvos, mas a maioria aqui será os judeus. Haverá possibilidade de salvação nesse período? Sim. Agora será muito difícil, irmãos. Muito difícil. Porque veja bem, hoje é a graça de Deus, o Espírito Santo agindo. Não é que o Espírito Santo não agirá nesse período. Não é isso. Tá certo? O Espírito Santo nunca deixará de agir na terra com a sua graça para convencer os homens. Nunca. Porém, aqui, pouquíssimos que não são judeus, eles de fato vão aceitar o Evangelho. Sabe por quê? Pode ser que muitos afastados vão retornar, pode ser. Alguns que não ouviram, nunca experimentaram nada a respeito do Evangelho, pode ser sim, mas serão pouquíssimas pessoas. Agora o que acontece? Esse texto de Mateus, então, cadê que eu me perdi? Cadê Mateus? Está aqui, Mateus. Aqui, ó. Então esse texto aqui vai dizer que algumas pessoas, inclusive nesse processo da fuga de Israel, isso está no capítulo 12 de Apocalipse. Não se preocupe, nós vamos pegar todo o texto depois, tá? Quando tiver claro, quando o sol brilhar nesse ambiente e tal, raiar a luz, aí a gente vai para o texto bíblico, a Bíblia. E o que acontece? Então aqui vai dizer que algumas pessoas ajudaram o povo de Jesus, os judeus. Aí esses que ajudaram, ele diz assim: pode entrar na terra, porque eu tive fome, me deste de comer.
Tive sede, me deste beber. Estava na prisão e foste me ver. Estava nu e me vestiste. Senhor, mas quando te vimos assim nessas condições e te servimos? Quando vocês fizeram desses meus pequeninos, os judeus no caso, a mim o fizeste. Então nesse período onde os judeus não terão direito de comprar nada, serão perseguidos, passarão fome, frio, alguns presos, haverá pessoas que ajudarão os judeus. E como Deus é justo, irmãos, e não deixa ninguém que ajuda o seu povo sem recompensa, Deus é bom demais, né? Ele vai então introduzir essas pessoas no milênio, nesse período aqui, ó. Detalhe, as pessoas entrarão aqui não é porque foram salvas, e sim por mérito nas obras que ajudaram o povo de Deus. Olha só, nós não estamos falando de salvação aqui. Nós estamos falando de desfrutar de um período de comunhão e paz que o próprio Cristo estabelecerá sobre o mundo todo, irmãos. Então Jesus virá e governará ele pessoalmente esta terra. E implantará um reino aqui de paz, com vara de ferro. Não quer dizer que vai ser de uma maneira bruta, dura, mas o governo de Cristo será inquebrantável. Esse é o sentido de vara de ferro, inquebrantável. Ele estabelecerá a justiça, a igualdade, a paz, a segurança, a saúde, a educação, a harmonia, inclusive entre os animais e toda a sua criação, harmonizando tudo. Zacarias diz que a terra, inclusive, se aplanará, como era desde o início. Os montes deixarão de ser montes, os outeiros, os vales, e ficará plano como isso aqui, irmãos. Perfeito a terra. Produzirá tanto que enquanto estiver enquanto estiver plantando uma semente, já está colhendo outra. A terra, ela produzirá de uma maneira tão assustadora, né? Tão fértil. Os animais, a ferocidade acabará. A Bíblia diz que o leão, ele estará junto com a ovelha, serão apacentados juntos. O menino de peito, o menino de colo, brincará com uma serpente. Olha que coisa linda, Jesus restaurará tudo isso aqui, nesse período aqui de 1000 anos. E esse povo entrará aqui. Então muitos não são salvos. Quem vai entrar aqui? Gente pecadora, inclusive. Esses pecadores, embora presenciarão tudo isso, só que nesse período Satanás ele foi preso, não foi? Esqueci de falar isso, né? Satanás foi preso, aqui foi o anticristo, o falso profeta, mas o dragão, a antiga serpente, Satanás, ele foi preso. Está aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, preso, está aqui, ó, o tinhoso, aqui, o coisa ruim, aqui, ó, preso, né? E aí o que acontece? Ele, quando for solto depois de 1000 anos, ele enganará as nações. Enganará quem? Esses que entraram aqui. Olha só, amigo. O poder de persuasão de Satanás ainda conseguirá arregimentar um exército para se voltar contra o próprio Cristo, que os governou durante 1000 anos. Percebe que coisa terrível? A Bíblia diz em Isaías capítulo 63 é a vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, né? 65 e 66, que pessoas aqui viverão como os dias das árvores. Ou seja, tem gente aqui porque nascerá aqui, gente morrerá gente aqui também. E os que nascerem aqui, ó, bem na pontinha, eles viverão 900, 950 mil anos. E os que morrerem com 100 aninhos vão ser considerados pecadores amaldiçoados, porque morreram tão novo. Como se fosse hoje, nossa, um menino 4 anos, 5 anos, muito novinho, né, irmão? Morrer? Então, morreu com 100 aninhos, bichinho, ó, tão novinho. Prolongará também a vida, como era lá no início, irmãos. Tá? Então aqui é uma restauração parcial das coisas. Satanás é solto, então, ele engana as nações. A chamada guerra de Gog e Magog, opa, tá aqui, ó, Gog e Magog, tá? No vale do Armagedon, né? A guerra do Armagedon. E aqui sim, Satanás é totalmente destruído, jogado no lago de fogo, como também agora esses mortos sem Cristo, eles vão até o trono branco. Esse trono branco sim, só os perdidos, só os mortos sem Cristo serão julgados para a condenação. Também não haverá absolvição nenhuma. Aí aqui neste momento será aberto os livros das obras, né? O livro da vida.
e ainda a Bíblia diz, Apocalipse, outro livro. Então entende-se que é a própria Bíblia, a própria lei de Deus será aberta. Então 3 livros, o livro das obras, o livro da vida e a própria Bíblia, que é o parâmetro para Deus julgar. Né? Então o livro das obras, o que foi feito? À medida do que foi feito, também receberá punição na justa medida. Livro da vida, não está o nome? Então, com certeza vai ser condenado. E o parâmetro é a lei de Deus. João capítulo 12, verso 48 está escrito, o próprio Jesus diz, eu a mim mesmo não julgo ninguém, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Tá certo? Então aqui, a terra ela é totalmente restaurada, né? Tal. Aí vem a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E nós habitaremos eternamente com Deus. Ponto final da história. É isso aí, irmão. Amém. Ó, tá tudo aqui, irmão, traçado por Deus. Tá tudo aqui no projeto de Deus. Nada disso aqui será alterado. Deus está no controle dos pormenores. Inclusive, Ele mostrou o que vai acontecer. E aquilo que Ele planejou lá no final, Ele levará a cabo. Quem impedirá? O anticristo, o falso profeta, as nações, Satanás, os demônios? Ninguém, irmão. Ele é soberano e está regendo tudo isso aqui. Ó. Todos esses eventos futuros. Cristo, Ele já de antemão sabe, viu e fez com que tudo fosse feito para que lá no final a vitória já fosse decretada. Tá certo? É por isso que ele aparece no capítulo 19, e nós discutimos isso na semana passada, ele vindo vitorioso, cheio de coroas. Então tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Não tem surpresa nenhuma. Nesse período aqui, eu acho interessante, quando a gente vai lendo o livro de Apocalipse, a gente vê as nações se convulsionando, o mar agitado, né, os termos, né? Aquela perturbação, aquela Babilônia, a confusão religiosa, o mercado das almas, inclusive, que já hoje a gente já presencia isso, né? As almas hoje são tratadas, as pessoas hoje são tratadas como mercadoria religiosa, inclusive, também, né? Não se conta por cabeça em certas igrejas. É uma coisa horrível, né? Mas é assim que é, né? Então o povo já está negociando a alma. Ele negocia a igreja junto com as almas, com o banco, com o instrumento e com as pessoas que tem também. Então, vocês não sabem disso, ainda já está acontecendo. Então, mas a Bíblia diz que as almas aqui, inclusive, serão mercadorias, serão negociadas. Né? O próprio Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos o negócio ia ser tão ruim que faria um negócio das pessoas. Olha, o Evangelho seria um negócio. Já tem algo semelhante, irmão? Já? O Evangelho não tem sido um produto a ser vendido? No Brasil, não. Não, né? O Evangelho é um produto a ser vendido. Os ouvintes são os clientes. O pregador é o vendedor. E o púlpito é o balcão. Por R$ 1,99 ainda, irmão. Só parcelado. Compra a salvação em 3 vezes sem juros. O negócio está facinho hoje, irmão. Né? Sim, fácil. O negócio está triste. Então a gente percebe aqui que em todos esses eventos, quando a Bíblia descreve, o Apocalipse descreve os acontecimentos, e a gente vai pegar desde o início de novo, é isso que é interessante. A gente já foi até o fim umas 2 vezes, se vocês não perceberam, nessa matéria, né? Isso. E a gente vai voltar de novo, vamos mais umas 2, 3 vezes para o fim de novo e a gente volta. Só que abordando aspectos diferentes, e olhares diferentes. É isso que diz o selo, isso que diz as trombetas e as taças. O livro de Apocalipse, ele não é isso aqui na verdade, ó, linear. O livro de Apocalipse é isso aqui, ó, um ciclo, parece que acabou tudo, né? Aí você vai mais pra frente e vê aqui já foi tudo destruído, arrebentou tudo. Aí você vê de novo, começando, não sei o que, desgrambou tudo de novo. Aí ela vai mais uns capítulos pra frente de novo e tudo de novo. Quem leu o livro de Apocalipse teve essa sensação? Não é? Você vai lendo e fala, mas acabou tudo agora, já desgramou tudo, foi um monte de gente morta e tal. Aí começa de novo. Não, mas isso aqui vai acontecer, isso aqui. Aí acabou de novo, mas quantas vezes acaba? Não, é porque não é linear. Não é uma linha reta. O livro de Apocalipse ele trata em ciclo, com visões diferentes, com abordagens diferentes. Tá? Então, todas essas abordagens levam ao fim. E a gente tem aspectos que a gente vê que são como olhares diferentes. Hora do céu, hora da terra, hora de outro âmbito, hora da eternidade, hora da história. Né? E a gente vai vendo em todos esses ângulos que Deus vê, inclusive. Eu acho isso fantástico também. Que a gente tem esse prisma
quase que o mesmo que Deus tem. E Ele mostra pra gente, né? Olha, vai acontecer aqui, dessa forma, acontece aqui. Então nós, a igreja, já sabemos de tudo, irmãos. Nós sabemos do nosso fim desde o começo. É por isso que nós não somos ansiosos, não nos desesperamos, não ficamos apavorados, nós não ficamos preocupados com o futuro. Mas não, que é isso aí. Não é? Na teoria, né, Eliane? Deveríamos, né, irmão? Tranquilo, irmão. O que deveria nos abalar se nós já sabemos o final desde o começo? O que poderia nos preocupar? Porque tem gente agitada, preocupada com política, com lei, com não sei o que está surgindo, amados. Nós estamos tranquilos em Deus, em paz, em Cristo. O nosso Senhor é vencedor, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso foi uma música que Paulo fez. Cântico de vitória, né? Alguém colocou um títulozinho lá, Cântico de vitória. Então olha só, a gente está tranquilo, sossegado, irmão. O sangue pode estar no meio da canela e a gente está, louvado seja Deus. Ai, meu Deus do céu. Assim mesmo. Não é? Deveria ser, né? O Nessi pode acender lá, Varão, a luz que a gente pega aqui os textos bíblicos, por favor, meu amado. Obrigado aí, viu, Varão? Isso também enxerga Cristo sempre, né? Quem? Cristo. Sim, Varão. Sim. Ele voltou na sua condição de onisciente, né? Deus. Exato. É a Trindade, né, gente? É a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos. Não tem como a gente falar, não. Porque tem um versículo lá que fala que só o Pai sabe Então, a hora que vai... Então, mas aquela ocasião que Jesus fala isso, ele estava numa condição humana, né? Estava numa condição humana. Lembra que a gente falou em Cristologia, em Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 11, o texto que diz lá que ele se humilha, ele se esvazia, né? Ele deixa de usar os atributos de Deus, não é de ter, de usar os atributos de Deus, se faz como servo e tal, e nessa humilhação depois Deus o exalta, e aí sim, ele é restituído. Inclusive ele faz essa oração no capítulo 17 de João, Evangelho de João: Pai, dai-me aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo, né? Então aí ele começa a reivindicar isso aí que é direito dele. Amados, vamos lá na página 69, a gente tem alguns minutinhos antes do intervalo, acho que vale a pena a gente ficar aqui pegando os textos bíblicos e depois a gente volta aqui, tá? Aleluia. Vou só fazer aqui um ajuste técnico. Aleluia. Página de número 69. Aleluia. Eita, meu Deus. Glória a Deus não dá, porque doeu. Ai, aleluia. Bom. O arrebatamento da igreja, irmão. Todos acharam aí? Glória a Deus. Se quiser... Tá sem, né, Alisson? A gente tá sem o livro, né, Barão? Se quiser acompanhar tu, Jefferson aí. Ah, tá, Barão. Cheguei de Juninho. Tudo bem. A esperança do salvo, sua firme convicção e seu propósito de ser fiel a Jesus, repousa no fato de que muitos em breve alcançará sua vitória plena, no exato momento em que for arrebatado, ou seja, tirado dessa terra para ser introduzido nas mansões celestiais, para gozar da presença do Senhor eternamente. Esse evento tão esperado será a consolidação do triunfo sobre a morte, pois nesse dia os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, obtendo um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o 58. Então pode ler todo o capítulo, do verso 1 até o 58, Paulo ele vai falar sobre a ressurreição. Então quem quer saber sobre a ressurreição, leia os 58 versículos de 1 Coríntios. Ali está detalhado de uma forma, eu já inclusive expliquei aqui, todo o processo do verso 33 até o 58. Quem estava e lembra? Lembra, Jean? Glória a Deus. Né? Então, talvez, quem sabe a gente retoma aqui, não sei, vamos ver aqui. Se der a gente encaixa como será aí essa transformação toda, o corpo e tal. Mas vamos lá, que eu não sei onde eu estou agora. Ah, essa é uma verdade expressa na Bíblia, é isso aí, né? Isso? Isso aí.
O apóstolo Paulo, em seus escritos, diz que se Jesus não ressuscitou e não há ressurreição, os crentes são as criaturas mais miseráveis deste mundo. Está lá em 1 Coríntios 15. Se fosse assim, disse ele, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer e tudo estará acabado. Ou seja, a questão é que alguns falam assim, não, esse negócio de ressurreição, isso não é realidade, Jesus não ressuscitou. Aí Paulo vai dizendo, então se ele não ressuscitou, é em vão a nossa fé. E se não há ressurreição, então viva a vida de qualquer maneira. Vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar aí de tudo, que amanhã a gente vai morrer. Agora, a questão, irmãos, é que existe uma realidade, e essa é a realidade que a gente viu, né? A vida, para muitos, ela finda quando morre. E a Bíblia diz que não é assim. Há uma parte do homem que é a sua consciência, que é o seu espírito, que eles permanecerão após a morte biológica, a morte física. E aí que é a questão. E aqui que entra o destino do homem, o mais preocupante, porque se esse homem morre salvo, está tudo certo, louvado seja Deus. Agora, se esse homem morre sem Cristo, essa mulher, essa pessoa morre sem Cristo, e aí também não tem mais o que fazer. Pode rezar missa, pode fazer o que for, né? Não tem como. Então, irmãos, a gente continua aqui. Por ser esse o tema valioso para os fiéis, nesta unidade estudaremos sobre o grande evento que marca a história dos salvos em Cristo Jesus, para dar ânimo a todos que sofrem por amor a Ele, para se manterem firmes, pois o dia do triunfo se aproxima. Para tanto, apresentaremos no primeiro capítulo o sistema de interpretação vigente, é o que a gente vai falar, né? No segundo capítulo destacaremos a interpretação que se coaduna com a palavra de Deus e traz esperança para os salvos. No terceiro capítulo falaremos sobre a promessa da vinda de Jesus. No quarto abordaremos o arrebatamento da igreja e, por fim, no quinto capítulo apresentaremos os sinais que antecedem a sua vinda. Tudo bem, amados? Então vamos lá para os sistemas de interpretação. A escatologia até o segundo século da era cristã, ou seja, até o ano 200, né? Não ocupava, final do ano 100. Final do ano 100 para o ano 200. Ocupava lugar de destaque nos ensinamentos da igreja. Embora houvesse nos escritos de Paulo menção a eventos futuros, porém tais acontecimentos, até mesmo na visão paulina, davam a entender que tudo se cumpriria não muito distante daquela época. Essa que sempre foi a questão, tá? Desde a morte de Cristo, morte, ressurreição e ascensão, né, Atos capítulo 2, o povo pensava que Jesus ia vir no outro dia, literalmente. Ele vai vir no outro dia, na outra semana. É exatamente isso que eles tinham em mente. É por isso que venderam tudo, irmãos. Não, os irmãos eram generosos, era uma comunhão enorme, desprendida de tudo. Não, também. Mas eles tinham convicção que Jesus ia voltar no outro dia. Porque se eles fossem mais ou menos crentes como a gente, Jesus, ele pode voltar, que a gente sabe que, né? Pode voltar amanhã, hoje, mas vai que ele não volta. Porque mais ou menos a gente não pensa assim, né? Já faz mais de 2000 anos. Não, 2000 anos, eu acho que se pelo menos 50 vai durar. E esses 50 eu tenho que me manter aqui, né, irmão? Deixar alguma coisinha pro filho. Não, porque assim, quando era convertido, novo convertido, não. A gente aceitou Jesus e se pregava com ênfase. Não sei se vocês lembram, não sei qual é a época que vocês se converteram, as igrejas que vocês se converteram, mas no período onde eu me converti, há uns 19 anos atrás, e a igreja que eu frequentava, pregava-se bastante sobre arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Então, de fato, eu não queria saber de nada. Né? Irmão, eu não me preocupei em estudar. O trabalho para mim era um negócio que eu tinha que trabalhar, porque, né? Mas o meu negócio era Deus, era oração, era jejum, era Bíblia, era evangelizar, era igreja. Eu não quero nem saber, o mundo vai se acabar amanhã, Jesus pode vir buscar hoje à noite. Isso era colocado no nosso coração, pela palavra de Deus. Né? Então aquilo ardia no nosso coração. Eu tive visões, irmãos, da vinda de Cristo. Tive visões. Deus me mostrou algo assim, um negócio inexplicável. Né? Coisa fantástica. Então a gente vivia naquela entrega, naquela busca. E isso era pregado demais. Isso era falado demais. A questão da vinda de Cristo. Infelizmente, de um tempo para cá, na maioria das igrejas, essa questão de arrebatamento, vida futura, eternidade,
parece que está caindo em desuso, ou caiu em desuso, né? Mas isso era falado. Então, assim, os crentes também eram mais desprendidos, porque isso era colocado no coração deles, pela palavra de Deus. Né? Agora, o que se deve ensinar, não é isso, irmão André? Equilíbrio. Eu acho que deve ser equilíbrio que deve se ensinar. Né? Porque hoje nós temos aqui uma responsabilidade, inclusive, social, entendo eu, uma responsabilidade com a nossa família, uma responsabilidade com pessoas carentes. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha, ao mesmo tempo que a gente dá fruto aqui, e a gente projeta para o futuro, um futuro próximo, também no nosso coração não estão presos nessas coisas. É o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 20, 21, alguma coisa assim. Agora está claro, viu, irmão? Pode procurar na Bíblia. Capítulo 1, verso 20, 21, alguma coisa assim. Paulo, ele disse o seguinte: eu nem sei o que é melhor. Se ficar com vocês, porque eu posso dar fruto. Qual é Filipenses? Filipenses capítulo 1, verso 20, 21, 22, alguma coisa assim. Me ajuda aí, mano, se não for na mosca. Segundo, capítulo 20, versículo 20. 20, né? Então leia na íntegra. Vou ler isso mesmo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Sim, mais adiante. O 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. É bem melhor. Porque isto é ainda muito É melhor. bem melhor. Continua, acabou não, né? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Esse equilíbrio é que Paulo ensina pra gente. Eu julgo mais necessário estar aqui para dar fruto, para edificar os irmãos, para repartir os dons, para levar pessoas ao conhecimento da verdade, né? Para anunciar Cristo, para falar de Deus. Agora, lógico, estar com Cristo é bem melhor. E para a eternidade agora seria bem melhor. Não teria mais aflições, angústias, dificuldades, carência, enfrentamento com o pecado que a gente tem diariamente, né? E tal, tudo que a gente sofre diariamente. Então seria bem melhor. Mas o equilíbrio é ficar aqui, dar fruto aqui, mas não com o coração aqui, lá com Cristo. Porque ele vai dizer, inclusive na própria carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 21, 20, 21, 22 e alguma coisa assim. Ele vai dizer um negócio interessante aí. Que a nossa cidade está nos céus. Pode ler, você que tinha achado aí, Guilherme. 3, Filipenses capítulo 3. Deve ser verso 20, 21, alguma coisa assim. É o 20? 20, 21 também, mais para frente. Mas a nossa vida está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Que transformará o nosso que corpo abatido. transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso. Então ele tinha essa esperança, ir com Cristo, né? Ser levado ao céu, isso é fato. Só que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Viver aqui, fazendo aquilo que Deus nos colocou na mão para fazer, servindo o povo de Deus, servindo ao ser humano, anunciando Cristo, revelando Cristo pelas nossas boas obras, para que as pessoas vejam Cristo nas nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, né? Mas com o coração e a âncora firme lá no céu, porque onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. Onde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. E agora? Qual dos dois? Depois vocês conferem em capítulo 5. Onde está o nosso coração, estará o nosso tesouro. Tem certeza que é isso mesmo? Então, segundo a versão irmã de Deus, Onde estará o nosso coração, estará o nosso tesouro. onde estiver o coração, estará o tesouro. É verdade, deve ser isso aí mesmo. Mas se você quiser conferir. Mas eu acredito na senhora, não é que eu estou duvidando. Mas faz mais sentido, né? Se tiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Então, o nosso coração no céu, irmãos. Tá certo? Nossa cabeça na terra.
Coração no céu, cabeça na terra, ou seja, planejando, fazendo aqui aquilo que compete aos servos de Deus fazer, mas o coração, o desejo, a ânsia no céu. Isso que deve ser o equilíbrio correto. O problema é aqueles que vivem com o coração no céu e a cabeça na lua. Né? Coração no céu e não faz nada aqui. Irresponsável, não tem responsabilidade social, nem com a família, nem com ninguém, tá certo? Não serve ninguém, é ele Deus, ele o céu e tal. Eu. Oi? Eu. Isso. Agora o perigoso também é essa questão de estar aqui muito na terra, não é, irmão? Muito a questão aqui humana também, muito a questão sem ter essa esperança, porque, amados, o que nos move, o que nos sustenta, um dos tripés do cristianismo é algo chamado, são chamadas 3 virtudes teologais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 12, me parece. 1 Coríntios 13, deve ser 12. Ou é 12 ou é 13, mas acho que é 12. 12, capítulo 13, versículo 12. 12 e 13, né? Mas é o 12 que vai falar. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É o 13. É o 13. Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. Isso. O maior deles, porém, é o amor. Mas são as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Isso aqui se apoia o Evangelho, tá certo? A verdade de Deus. Na fé, na esperança e no amor. Lógico, o amor é o principal, né? É o que mantém os dois, inclusive. A esperança e a fé. Mas tira a esperança do Evangelho. Tira a mensagem de esperança da vida futura, do arrebatamento, dos dias melhores. Tira isso, irmão, da mensagem do Evangelho. Você acabou com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é justamente essa: Jesus virá buscar a sua igreja, limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, nem dificuldade nenhuma. Isso é o alento. Talvez não seja o alento para muitos de nós, que relativamente está bem, né? Talvez a gente está passando um período bom, relativamente. Mas imagina, por exemplo, com aquele que está na prisão, servo de Deus, aquele que está passando uma dificuldade enorme com câncer, paraplégico, né? Cego, tem as suas dificuldades. Imagina aqueles que passam tribulações enormes. Imagina que mensagem é essa, irmãos. Imagina essa mensagem lá no princípio da igreja, quando eles eram perseguidos, torturados e mortos. Imagina essa mensagem que sustentava eles na presença de Deus. Jesus viria. É por isso que para eles o morrer, Paulo disse, é ganho. O morrer é lucro. O meu viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho. É o Gálatas, né? Gálatas 2:20, né? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então está tudo certo. Viver a gente vive por Cristo. Se morrer também, está tudo certo, irmão. Então, é assim, mais ou menos assim. A gente acordar amanhã de manhã, se a gente acordar, Deus está com a gente. E se a gente não acordar, a gente está com Deus. Tá bom, irmão? Vamos lá para o nosso recreio. Nossa